Boa noite a todos os nossos seguidores aqui no Centro São José. A gente está começando mais essa comunicação, onde a gente vai receber o Júnior Volkan para falarmos sobre o tomismo de Chesterton. As pessoas que estão acompanhando agora ou que vieram acompanhar depois, a gente pede muito encarecidamente que nos ajudem a divulgar nosso apostolado, curtindo as nossas publicações, comentando, enviando para os seus amigos. Júnior Volkan, tudo bem, amigo? Opa. E aí, meu Grande cara? satisfação por estar contigo aqui. Eu que agradeço a estima aí, prazer imenso. Só me diz uma coisa, Júnior, a sede vocês estão sediados aonde? A Sociedade Chesterton Brasil está sediada em qual cidade? Ela fica sediada, a parte da editora, ela fica em Porto Alegre. Ah, vocês são gaúchos, né? A editora, sim, mas o presidente e o vice são de outros lugares do Brasil. O Diego é do Rio, né? Legal. Eu sabia que tu era gaúcho, mas eu não tinha certeza a respeito da sociedade em si. Então, Júnior, hoje a gente tem aqui no Centro São José a grande tarefa. Primeiro, muito obrigado por aceitar nosso convite. A gente fica muito lisonjeado de ter você aqui no nosso meio. E a gente fez, Júnior, 5 dias com Chesterton, acho que tu pôde ver, onde a nossa intenção era, de alguma forma, mover os nossos seguidores a se lançar em conhecer as principais obras do Chesterton, para que dessa forma a gente colabore, né, na simplificação do alcance a certas personalidades da cultura católica. Então a gente falou sobre o São Francisco de Assis, sobre o Hereges, Ortodoxia, o Homem Eterno, e hoje a gente está finalizando esses 5 dias com Chesterton para falar sobre um pouquinho do livro de Santo Tomás de Aquino que ele escreveu, que enquanto sendo uma biografia, é uma biografia muito diferente porque ela não tem uma preocupação tanto cronológica, mas sim com os aspectos da vida mesmo de Santo Tomás de Aquino, como o próprio nome é indicativo, biografia. Então a gente poderia começar, Júnior, rezando uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que ela passe à frente dessa comunicação e que a gente possa aprender um pouquinho contigo, pode ser? Beleza, vamos lá. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mônica, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Júnior, é claro que nesse espaço de tempo que a gente tem tão pouco, a gente não tem condições de esgotar o livro, a intenção nem é essa, mas simplesmente iniciar as pessoas na leitura desse livro que o Chesterton escreveu, que é Santo Tomás de Aquino. E aqui a gente pode ver algumas coisas que podem ser coincidentes ao que Santo Tomás de Aquino viveu no século XIII e ao que Chesterton viveu no século XIX, principalmente no que diz respeito ao problema com os céticos, como a gente vai ver. Mas eu queria, Júnior, que tu começasse a tua fala falando um pouquinho assim, muito propedeuticamente, como tudo aquilo que a gente propõe fazer no Centro São José, alguns problemas que Santo Tomás de Aquino teve que enfrentar no seu tempo e que Chesterton vai visitar para nos comunicar, né, as polêmicas em que Santo Tomás esteve envolto em seu tempo, como por exemplo o problema com o maniqueísmo, né? E a gente vai ver, contextualizado nisso, a má influência platônica. Afinal de contas, do que se trataria isso, Júnior? O problema do maniqueísmo e a má influência platônica no interior da doutrina católica. Certo. Bom, o tema, ele foi escrito pelo Chesterton, ele é bem espinhoso, evidentemente. Contudo, né, há divergência sobre a posição de Chesterton em relação a Platão, assim, que teria sido um pouco exagerado, não sei se propositalmente ou não, certo? Eu teria que fazer um estudo mais aprofundado
sobre o conhecimento platônico de Chesterton. A gente sabe que ele tinha conhecimento sobre Platão e sabe que ele considerava ele o grande Platão. Mas eu acredito que a questão principal, né, é que havia toda uma disputa, toda uma complicação na parte da inclusão de Aristóteles como um aperfeiçoamento de toda a filosofia que Platão já tinha estabelecido também anteriormente por de Sócrates. Então, estes problemas, eles tinham muito mais a ver com uma filosofia da natureza do que propriamente com outras coisas mais. Ou seja, o modo como Aristóteles conseguiu dividir as ciências e elencar suas categorias, e, enfim, dividir os saberes e se aprofundando, né? E chegar às conclusões que ele chegou, fazia com que a razão natural do homem fosse capaz, certo, de perceber que, bom, que é mister que existe um Deus, certo? Enquanto que, de um modo um tanto mais transviado, o Platão não chegou a reconhecer, certo? Mas aqui tem muitas divergências. Então, veja, tanto os maniqueus quanto outros hereges da época, e Santo Tomás se preocupou em responder a todos, né? E eu também, eu não me sinto, eu estudo São Tomás de Aquino, eu estudo o tomismo, mas eu não me sinto muito à vontade para dizer-me um cara que domina certos temas tomistas, justamente porque eu estou neste percalço. Então, nunca vou chegar, né, num nível, atualmente falando, do que os grandes tomistas são capazes. Mas o Chesterton, falando de São Tomás, que é o que eu consegui estudar com uma certa profundidade, ele quer elencar justamente a capacidade intelectual e filosófica que o Aquinet tem quando ele começa, né, a responder os hereges a partir, então, de argumentos filosóficos racionais. Quando que os hereges sempre tentavam colocar dentro da doutrina católica problemas em relação à espiritualidade e a questões mais profundas, a uma vida mística, São Tomás vem nos propor, então, que é necessário, antes de você falar de vida mística, certo? Que você exerça uma série, ou seja, de teologia mesmo, de fato, né? E dessa ciência máxima que é a teologia, é necessário que você tenha, então, um domínio filosófico muito grande, muito grande. E que você, evidentemente, então, navegue na barca da teologia juntamente com a igreja. Então, veja, Santo Tomás estava preocupado em rebater os hereges por causa da verdade. A verdade estava contida dentro da teologia católica. E fossem os maniqueus, fossem os céticos modernos, fossem quem fosse, o Chesterton percebeu que o desejo de Santo Tomás era justamente que esta verdade fosse bem firmada, mas não em qualquer solo, certo? Um solo verdadeiro. E isso parte de algumas premissas. E esse é o grande a grande luta de Chesterton, que o mundo moderno ele tem as premissas totalmente erradas. Então, se você não coloca bem as premissas, certo? Você não vai conseguir depois pensar, né? E não vai atingir finalidade nenhuma, porque você não tem finalidade, porque isso não está estabelecido lá naquelas premissas anteriores. Então, veja, no fundo, se você não... E aqui o Chesterton está fazendo, depois eu vou fazer uma brincadeira, né, com o batismo de Aristóteles, né, e evidentemente que São Tomás de Aquino, ele não batizou necessariamente Aristóteles, mas ele deu uma catolicidade, ele conseguiu pegar a verdade que havia ali naqueles escritos, né, e transformar, enfim, subir muito acima de todos os outros, que basicamente fez dele, né, um campeão da verdade. Ou seja, ele sempre conseguia mostrar a verdade em todas as coisas. E quando ele achava, né, que uma coisa ou outra não tinha ali a verdade, no próprio Aristóteles, no próprio Platão, caramba, Santo Tomás de Aquino foi capaz de dizer aonde Santo Agostinho estava errado, certo? Então, veja, nós estamos falando de um grande santo. O Chesterton, ele sabendo disso, né, ele então se dá algum direito de dizer alguns erros, mas assim está muito solto no texto a crítica dele
a Platão, certo? Isso é uma coisa que eu até já debati com o próprio Guilherme Freire, depois vou fazer uma live com ele, que ele acha que o Chesterton pega pesado com o Platão, eu já acho que ele está jogando solto ali, ele não está querendo, assim, a preocupação dele não era o Platão, foi um comentário de revesgueio, como a gente fala aqui no Sul, então acabou batendo nele ali, mas em geral, né, o que o Chesterton quer afirmar aqui é que, bom, se você quer combater os hereges, você precisa então estar cheio das premissas verdadeiras, certo? E muitas vezes as premissas verdadeiras trazem uma necessidade de você não ficar baseado em doutrinas assim ocultas, em coisas que têm mais a ver com superstição, ou que não necessariamente estão baseadas na lógica A, a, aristotélica, etc. a Mas acusação que a gente vê, a acusação que a gente vê que no livro, né, é que bem, desde o começo da igreja primitiva, o platonismo era a ortodoxia católica. E no que se organizava aqui para as pessoas que não conhecem muito a fundo filosofia, no que se organizava a doutrina católica em relação a Platão? Numa doutrina muito espiritualista. Né? E aqui começa a haver um problema não exatamente em Platão, mas em cima dos platonistas, a partir de Plotino, talvez, ali contextualizado no começo da igreja, de ter essa visão firmemente espiritualista e negando a importância da corporalidade. Porque isso é que resulta na composição do ser humano. Nós somos compostos de corpo e alma, então existem necessidades do corpo, né, que aí os sentidos vão manifestar, e existem necessidades da alma, né, que também vão ser manifestas também pelos sentidos. E até então, a gente vê uma relação, de alguma forma, não explicitamente, mas de alguma forma fácil de perceber, uma negação da importância do corpo, né? Então, quando o Chesterton, eu acho muito bonito quando ele fala que Santo Tomás, enquanto cientista que era, muito daquilo que ele especulou filosoficamente, cientificamente, tomava como ponto de partida a autoridade dos sentidos. E é a partir da autoridade dos sentidos que a gente começa a ver a importância da corporalidade. E nesse sentido, Júnior, Santo Tomás de Aquino estava sendo inovador, não estava? Eu não diria inovador no sentido assim, não, ele trouxe uma novidade. Ele trouxe uma perfeição naquilo que já tinha em germen absurda. Mas eu gosto da expressão do Sidney Silveira, que ele é um cume entre os montes, certo? Então, Santo Tomás de Aquino, ele já vem de uma escola que já havia feito algumas redescobertas em relação a Aristóteles. Por exemplo, você tem lá no século V, VI, por ali, se eu não me engano, você tem Boécio, né? E antes mesmo de Boécio, agora tem que me lembrar se é um pouquinho antes, um pouquinho depois, São João Damasceno, né? Que já eram ali aristotélicos e já faziam algumas concessões em relação à doutrina de Aristóteles muito importantes. Então, assim, eu não diria que nós fosse resumir os padres da igreja, assim, platonicamente, eu não resumiria assim, apesar de que a doutrina de Platão teve uma importância vital, principalmente na formação filosófica depois de Santo Agostinho, mas também nem tanto quanto se diz, certo? Enfim, são temas muito complexos, mas essa questão do corpo, né? E Santo Tomás de Aquino, por ser uma máquina de pensar, uma máquina de produzir dogmas, ele levou isso a uma altura assim inescapável, inigualável, certo? Você pega, eu conheço aí doutores em moral que dizem que a moral de São Tomás é um negócio espetacular. Você vai ver, por exemplo, a própria grade do curso de psicologia, as aulas de psicologia tomista lá do Siguen, do Echevarria, etc. Você vai ver que, caramba, tudo aquilo está baseado, né, em tudo que São Tomás falou sobre a alma humana e a partir da psique e por aí vai. Você vai perceber, então, de que São Tomás, ele justamente partia, né, do conhecimento humano para depois chegar até as questões da fé, as virtudes teologais e por aí vai. Então, evidentemente, e ele bota isso até no próprio Adorno Devote, né, que a fé ela entra pelo ouvido. Então, você precisa dos sentidos, né? Isso é uma coisa evidente. E isso
vai afetar muito o Chesterton. Por quê? Né? Porque o Chesterton ele era um grande amante da criação. Então, o Chesterton Só para lembrar que é muito bonito isso que tu falou no Adoro-te Devoto, né? Ele fala: a vista, o tato, o gosto sobre vós se enganam, mas basta o ouvido para crer com firmeza. Verdade. E o Chesterton, quando ele foi redescobrindo o amor dele à vida, ele ia olhando para fora, ou seja, ele ia vendo o quão bonito era o sol, a lua, as estações, as pessoas, as famílias, as ruas. Ele gostava, enfim, do mundo exterior. Não como materialista, mas como alguém que, bom, toda essa ordem, toda essa quantidade de coisas que existem estabelecidas harmonicamente nesse mundo só pode significar que existe um Criador aqui. E o Chesterton foi até Deus a partir desse caminho, certo? Este caminho ele foi trilhando numa via inicialmente racional, mas não racionalista, né? Ou seja, pela primazia da inteligência, o Chesterton foi trilhando o seu caminho até a fé católica. E, bom, você fazer este trajeto já é magnífico. Agora, você fazer esse trajeto junto de São Tomás de Aquino é algo que, assim, faz com que a sua alma se regozije. Então, o Chesterton sempre falava, nos artigos dele em relação à conversão, ele falava muito isso, que o que mais encantava ele na igreja não era a capacidade dela de falar para dentro do homem, certo? Porque isso, muitas religiões também se autorizam a falar, ou seja, elas querem trazer doutrinas espirituais, não sei o que, mas a religião católica se preocupa com aquilo que está fora do homem, ou seja, o exterior, o mundo real, a realidade, a criação. Então, o São Tomás de Aquino é este homem, né? Esse doutor da realidade, né? Esse grande doutor comum da igreja que soube, então, trazer resposta a quase tudo que havia na sua época, certo? Numa capacidade que realmente só pode ser graça de Deus. Deus quis colocar ele no mundo e, evidentemente, que ele não foi, assim, inovador então, no sentido de trazer a pauta, né? Mas ele soube levar a pauta a um grau que ninguém nunca tinha antes conseguido. Agora, sobre o Chesterton e esse assunto, então, o Chesterton começa a estudar a igreja, e o Santo Tomás de Aquino é o último livro, né? Livro mesmo, não uma série de artigos que ele escreve, e ele começa a estudar o que a igreja falava sobre filosofia, o que a igreja falava sobre história, o que a igreja falava sobre educação, o que a igreja falava em seus doutores. Ele começou a perceber o quê? Bom, esses caras, eles não estão falando só para dentro. Eles vão para fora também. Estão explicando o mundo real aqui. E na doutrina de São Tomás ele encontrou, então, o grande explicador, né? O grande comentarista, o grande doutor. Então, isso para ele faz todo sentido, porque o que trouxe ele à igreja era a doutrina, então, do homem para fora, não somente do homem para dentro. E estão todas harmonicamente expostas, ou seja, o que a igreja fala sobre filosofia, ela não contradiz o que a igreja fala sobre teologia, o que acontece muito em algumas outras doutrinas, etc. e tal. Agora, a igreja ela não tem um furo, certo? Ela é recheada de paradoxos, mas ela não tem um furo ali. Ela não tem um gargalo. E o paradoxo que a gente está vendo aqui em questão, para ficar claro para as pessoas que estão nos acompanhando, é o seguinte: se por um lado é importante as necessidades do espírito, da alma, por outro lado também é importante as necessidades do corpo e da matéria. Então, não se trata da gente promover uma rivalidade entre essas duas realidades que compõem o ser humano, mas se trata da gente harmonizar esses dois como um conjunto só. Porque qual é o problema que a gente vai ver nisso depois? De alguma forma, o mesmo problema vai se repercutir na rivalidade entre a harmonia entre a ciência e a fé. E a gente não pode ver Santo Tomás de Aquino apenas como um exemplo de santidade, mas também como um exemplo de cientista que ele era, não somente no sentido filosófico do termo, mas Santo Tomás de Aquino ele sabia de todas as ciências de seu tempo, né? Ele era versado em todas as ciências de seu tempo.
Então, isso faz a gente pensar o quanto que a gente tem... Às vezes a gente, em particular, falando, né? Eu demorei muito a chegar a essa compreensão de que o progresso da vida espiritual que a gente busca não é uma rivalidade entre as necessidades do corpo e as necessidades da alma. Não é uma rivalidade entre as coisas da ciência e as coisas da fé. Mas o progresso espiritual ele é um indicativo do quanto que a gente se esforça para harmonizar essas coisas que são complementares, não são rivais. Sim, até porque nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou. Isso. Então, ele toma um corpo, né? Então, a dimensão do corpo ela é importante. Claro que o corpo serve e obedece à alma. E é por isso que você precisa ter, então, a Tem que hierarquizar. primazia, né, da inteligência. Ou seja, a alma tem que ser comandada pela inteligência. Agora, pro Chesterton, que vivia numa Inglaterra muito puritana, que cresceu num ambiente protestante e tudo mais, essa rivalidade era uma coisa muito comum, né, no meio religioso. Então, o que o Chesterton queria quando ele incentivava as pessoas a beber porque estavam felizes ou a fumar porque estavam felizes, fumar drogas lícitas, tá? Não é maconha, não temos maconheiro aqui querer dizer que essas coisas assim, tá? São coisas que não alteram o teu estado da razão. Ou quando ele queria que você comesse, assim, para ficar feliz. Não quando você tá triste, quando tem que se afundar nisso tudo, né, como um pecado, mas assim como uma vida real, uma vida humana mesmo, né? Porque ele estava justamente seguindo os próprios conselhos de São Tomás quando você está triste, né? Ou seja, toma um banho, coma, durma bem, etc. Coisas que, bom, hoje a psicologia vem aí dizendo, faça tal coisa, então, quando na verdade tudo já estava ali, né? Tudo já estava contido nesta doutrina aí São Tomás, e eu diria uma doutrina um tanto medieval, porque São Tomás foi criado, então, numa educação medieval, né, que trazia, então, essas artes muito bem disponibilizadas. E isso que tu acabou de falar a respeito da benignidade de apreciar os prazeres, né, como tu falou, de beber, de fumar e etc., me fez lembrar de um livrozinho do Padre Fraus, que é o Elogio à Temperança, onde lá ele cita Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, falando sobre o pecado da insensibilidade, que é exatamente negar a apreciação desses prazeres materiais. Agora, Júnior, no século XIII, Santo Tomás de Aquino e seus contemporâneos enfrentaram ainda o problema do maniqueísmo, que foi a divisão da compreensão de tudo, né? A partir de duas divindades, uma divindade má, responsável pelas coisas materiais, uma divindade boa, responsável pelas coisas espirituais. E tu acabou de falar que o Chesterton, no século XIX, ele enfrentou problema na época vitoriana com os puritanos. No que consiste exatamente esse problema, Júnior? No tempo do Chesterton, propriamente. Basicamente, existiam vários movimentos dentro do protestantismo, né? Até eu não me recordo todos exatamente, mas um deles era a questão do puritanismo, ou seja, a você se arrogar, então, uma alma que precisa ser tão pura que você vai negando alguns prazeres justamente numa questão meramente moralista, ou seja, você não enxerga estes prazeres como eles de fato são. Você vê neles uma maldade por causa da corporidade deles e da quantidade de prazeres que eles lhes dão. Quando, na verdade, a virtude, né, todas as virtudes, seja as virtudes cardeais ou teologais, elas iniciam a partir da temperança, na escada, né? Ou seja, temperança, fortaleza, justiça e prudência, que é a mãe das virtudes. Mas você começa pela temperança. Então, se você não é capaz... Bom, o próprio Santo Agostinho escreveu sobre a temperança como início das virtudes ou temor de Deus. Ou seja, se você não é capaz de regular as coisas corporais, você indubitavelmente não vai conseguir regular as coisas espirituais. Então, os puritanos, eles acabam tornando pecado o que não é e tornando virtude muitas vezes o que necessariamente é pecado, ou seja, esse sentimento de superioridade, etc, porque você então não bebe, e aí você então é puro, e você não fuma, então você é bom, ou seja, a igreja sempre pregou a castidade, entendeu? Sempre pregou a castidade no sentido amplo da coisa, ou seja, a castidade começa no que você come, né?
Então, se você come desvaradamente, você não vai conseguir ser casto. Isso já está dentro do arcabouço, né, da moral cristã. Agora, ela nunca foi proibicionista, assim. Ela não fica dizendo que esse cara, pode isso, pode aquilo. Pode... Caramba, traz princípios, né? Princípios morais que você vai usar para ser guiados. Então, os puritanos eles fazem o contrário, ou seja, ao invés de eles adaptar os princípios dentro da realidade real, eles invertem, certo? Eles já vêm com os princípios prontos e a realidade que se adapte a eles, entendeu? Então, é um pensamento absolutamente metonímico. Você inverte toda a questão. Então, não pode tomar cerveja. Não, mas se for... Não pode, ponto final, porque é pecado. Porque... Então, como você não traz uma lógica para coisas, não traz uma razão, algo assim, as pessoas acabam ficando imbecis. Né? E aonde se estabelece esse tipo, então, de doutrina, necessariamente o cristianismo acaba morrendo. E se a virtude está no equilíbrio, né? Então é errado tanto o exagero da bebida quanto a negação absoluta dela, né? Assim como também serve para qualquer outra coisa, né? Mas e o Chesterton em relação a esses puritanos? É, como ele criticava os puritanos, como ele se movia contra os puritanos? Ele, ele era muito engraçado, né, cara? Ele tinha uma ironia fina, um senso de humor muito bem feito, mas ao mesmo tempo a ironia era como que um pano passado na esgrima para depois ele atacar, né? Então ele era muito direto, muito assim, sem papas na língua, mas muito caridoso também, ou seja, ele mostrava então os erros nas ideias. Então, nem que se fosse preciso citar quem estava propagando aquele erro, ele ia lá e citava, fulano de tal, é o fulano ali, o reverendo tal, etc. Agora, ele fazia isso, né, com uma alegria e com um nível de argumentação que o Chesterton traz. Qualquer um que pegue os livros e leia vai ver que ele acaba encurralando o adversário, né? Ele vai mostrando, olha, aqui, se você pegar esse ponto, voltamos às premissas, aquelas que eu estava falando. Se você pegar essa premissa aqui e levar ela até a consequência tal, você vai ver que isso aqui não está de acordo com a realidade. Então, o Chesterton, ele ia justamente fazendo sempre, muitas vezes, um movimento contrário. Ou seja, ele ia mostrando, né, até onde ia levar aquelas ideias. E ele fazia isso muitas vezes satirizando a questão, ou seja, brincando, né? A própria Taverna Ambulante, que a gente vai fazer uma live depois, é isso. É isso, assim, é isso colocado em literatura. E se você levar, né, tudo exatamente as últimas consequências, você vai ter um Estado, então, que proíbe você de tomar um copo de cerveja simplesmente porque... Ó, o Guilherme apareceu aí. Simplesmente porque tal fulano de tal disse que não pode, entendeu? E aí, na verdade, tem um outro problema aí, tá? Que, especificamente no livro, até a gente vai falar isso depois, que é a questão do islamismo, que você tem uma religião que não está baseada, então, na inteligência. Porque a gente sabe que Deus, ele é Cristo é o O Logos, logo. ele é a sabedoria do Pai. Tá? Então, Deus, ele governa, ele se fez pessoa, então ele governa o mundo a partir também de sua inteligência, certo? Então, veja, Deus não faz as coisas só porque ele tem vontade, né? Então, não é assim, essa coisa que porque Allah quer, você tem que fazer, ponto final, entendeu? Não. Quando Deus dá uma ordem e coloca as coisas, disponibiliza as coisas conforme tem que ser, há uma razão para aquilo. Então, há um sentido que, no fundo, envolve um mistério de amor, né? Ou seja, o Chesterton, ele, ao mesmo tempo que ele critica muito as pessoas que não pensam, né, que seguem a ideia assim, ele critica muito quem idolatra o pensamento. Ou seja, também não pode cair no outro extremo de querer racionalizar Deus, né? Porque existe um mistério ali por trás que o próprio São Tomás disse que tudo que ele escreveu era palha, né? Mas é interessante a gente perceber que o Chesterton estava preocupado em mostrar que, e isso é um detalhe muito interessante, que a pessoa que vive no puritanismo ou em qualquer outra ideologia religiosa, ela está afadada a uma tristeza na alma dela, né? Justamente porque ela não tem
assim, conexão com o mundo que Deus criou. Então, como ela não consegue, ela não está dentro da realidade, de fato, ou seja, ela não está com o Wi-Fi da criação, entendeu? Ela está desconectada. Então, como ela está desconectada, não sei que não é o termo mais apropriado aqui, mas as pessoas não vão entender se não ficar falando do termo filosófico. Como ela está desconectada, você precisa conectá-la, certo? E para isso tem uma senha, entende? Então, essa senha é essa doutrina, essas premissas bem elaboradas, bem estipuladas. A gente parece que fica sempre numa expectativa do mistério e a gente esquece daquilo que é evidente, né? Porque Exato. acusam muito Santo Tomás de Aquino de ser racionalista pelo volume da produção intelectual dele. Mas muito desse esforço, se por um lado é necessário, por outro era um esforço de nos fazer compreender o que é para todos compreender, não é para um grupo seleto de pessoas que compreende tudo abstratamente. Ao contrário, né? Santo Tomás de Aquino não tinha a pretensão de fazer altas reflexões abstratas e se desprender do mundo material, né? Tanto que quando a gente vê o Chesterton falar, né, que tudo que ele afirmou foi a partir dos sentidos, né, para nos fazer lembrar, né, o quanto que o mistério ele não se desarmoniza daquilo que é evidente, né? E olha para os sacramentos tu ver isso, né? O sacramento da Eucaristia é um mistério, mas ao mesmo tempo ele está lá evidente, né? É um paradoxo também, de alguma forma. Eu Agora, tenho. pode falar, Júnior. Só uma, tem uma coisa que também é importante em relação ao livro, que é o seguinte. O Chesterton, ele gostava de fazer biografias a partir das principais ideias do biografado, certo? Então, ele não se preocupava tanto com as datas, com a Sim, sequência sim. dos eventos, etc. Ele se preocupava mais em mostrar quem era a pessoa a partir daquilo que ela acreditava ou não acreditava. Só que no caso do Santo Tomás, ele consegue fazer isso de um modo tão bem desenvolto, certo? Ou seja, você vai acompanhando a vida de Santo Tomás e a forma como Santo Tomás foi aprendendo a pensar e a forma como o pensamento de Santo Tomás influenciou o mundo, que você percebe que o Chesterton quer fazer você se encontrar com a pessoa de Santo Tomás de Aquino, não necessariamente com as ideias dele, certo? Mas, claro, ele É que coloca as ideias em pauta. quando a gente ouve falar de biografia, a gente está no automatismo de esperar uma cronologia, não é? E não é bem isso que Chesterton nos oferece. É exatamente Não, isso que tu não é. falou. Ele está ocupado de te colocar como é a cabeça da pessoa. E Exatamente. essa é uma postura completamente diferente. Agora, Júnior, tu poderia falar agora o que foi exatamente essa questão do batismo de Aristóteles? O que significa isso? O que implica isso? E, cara, isso implica provavelmente um curso inteiro, né? Basicamente, um negócio gigantesco. Mas, assim, eu vou dar uma dica pro pessoal, até porque deve ter outras pautas aí, pro pessoal pegar essa parte vale a pena. Tem um livrinho do Cornélio Fabro, tá, que recentemente a Edições Cristo Rei pegou e editou, chamado Breve Introdução ao Tomismo. Se eu não me engano, ali no capítulo 2, 3 ou 4 no máximo, existe um capítulo quase que inteiro comentando sobre as discussões e como funcionou a entrada, certo? O reingresso de Aristóteles dentro dos estudos medievais. A importância ou não que teve o Averroes, o Avicena, a importância dos grandes monges copistas e todos esses pormenores, certo, que acontecem aí. Então, basicamente, existia uma ressalva das pessoas em relação a Aristóteles porque não se tinha contato com os seus escritos e se acreditava que seriam escritos muito racionalistas, assim, de uma maneira bem geral, assim, bem espúria falando. Agora, espúria não, bem rasa. Agora, é interessante, né, e o que o Chesterton quer trazer ali no capítulo é isso, nós percebemos que o Santo Tomás de Aquino estava preocupado com a verdade. Ele mesmo falava isso, né, no ofício do sábio.
na Suma contra o Gentil, ou seja, você primeiro precisa contemplar a verdade, certo? E aí, depois você vai ordenar as coisas, você vai julgar os princípios, você vai fazer todos os outros passos. Mas a contemplação da verdade é o grande mote da filosofia e do homem que busca atingir o seu fim último, né? Então, o fim último do homem é a contemplação da sabedoria, é a contemplação da verdade. Só que isso, numa perspectiva filosófica, já havia sido comentado pelo próprio Aristóteles. Não existia todo o universo da fé, que está muito acima desse universo da razão. Então, o que o Chesterton está falando é que o Santo Tomás pegou estes escritos, tirou ali o que havia de melhor, tirou o suco dele e conseguiu elevar, né, aquilo que era necessário, ou seja, conseguiu perceber ali a verdadeira semente do verbo ali, certo? Então, o que havia de verdade ali, de fato, e fez isso como um comentarista, né? Mas também como um teólogo. Então, você sabe que não se tinha revelação ainda, né? Revelação pública total das verdades da fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você já tinha ali algumas revelações de verdades que, bom, se você está buscando a verdade, você vai ter que reconhecer que está ali. Só que só se teve contato com aquilo naquele período, um pouquinho antes, e algumas outras pessoas que nós citamos anteriormente. Então não havia sido dado ainda uma aprovação geral. No começo, isso trouxe complicações para São Tomás, inclusive nos detratores, posteriormente, após a morte dele e tudo mais. Agora, quem fez isso com um protagonismo central foi São Tomás de Aquino. Então ele acabou ficando com esse... O Chesterton brincou que ele foi quem batizou Aristóteles. Aristóteles, ele, como pai da biologia e de tantas ciências, não é? Ele lançou as bases para a pesquisa metodológica de certos agrupamentos científicos, e isso colaborou significativamente para o progresso da ciência, mas, ao mesmo tempo, colaborou para que a gente não conseguisse enxergar, curiosamente, né, não conseguisse enxergar tanto em Aristóteles uma figura que se atinha às questões espirituais. Essa é a mesma pessoa que escreveu a metafísica, né? E as grandes formulações teológicas que a gente tem hoje, dentro da teologia, a gente aprendeu com o pagão, que é Aristóteles. Então, Aristóteles estava vindo do Oriente e se assustava um pouco a igreja. Tem uma coisa que é muito curiosa, que é muito interessante, a postura da igreja de se preocupar, de afirmar a unidade da verdade. Eu achei isso muito interessante quando a gente vê na biografia, né, que o Chesterton faz de Santo Tomás de Aquino, quando ele fala do erro do Brabante, que ele fala que a igreja, olha o que o cara falava, né, é uma coisa que pode levar muitos a acreditar nesse engano, né, por ingenuidade, por inocência, né, e pode levar outros, né, por má vontade mesmo a acreditar nesse engano, né, que Brabante dizia que a igreja poderia estar certa teologicamente, mas poderia estar errada cientificamente. E ele encarava isso não necessariamente como um problema, mas é claro que há um problema nisso, porque a igreja ela é o depósito da verdade como um todo, né, não de uma verdade seletiva, apenas o depósito da verdade religiosa. Não, a igreja ela não é ninguém para negar as verdades científicas. E por isso, ela faz um esforço de nos fazer compreender o quanto que deve ser harmônico o entendimento, né, das questões espirituais com as questões que não são espirituais, mas que a gente enfrenta na ciência, né? Quanto que deve ser harmonioso o encontro das questões dos mistérios, que a gente estuda na teologia, e as questões daquilo que é evidente que a gente estuda nas ciências. Tu acha, Júnior, que hoje isso ainda é uma coisa que acontece, essa confusão de negar a unidade da verdade? Isso toda hora. As pessoas são formadas numa modernidade, pós-modernidade, por aí, contemporânea desses termos que eles gostam de falar nas universidades, absolutamente relativista, né? São pessoas que, além de elas não acreditar na verdade, elas não acreditam que seja possível
encontrar uma verdade, certo? E elas acreditam que existem várias verdades e que cada um acredita na sua. E outras estupidezes desse porte, certo? Mas veja, para nós entender isso com maior profundidade, isso vai levar uma vida, evidentemente, é se a gente perceber que a doutrina da participação é essencial na filosofia de São Tomás de Aquino, na teologia, no pensamento de São Tomás. Então as coisas, tudo participa de um ser que dá a vida e a existência a tudo, certo? Então isso evidentemente faz com que você descubra pequenas verdades que necessariamente não podem estar absolutamente contrárias a uma outra verdade, porque senão você tem duas verdades. Como você tem uma participação das coisas na verdade, então necessariamente você tem uma verdade que tem níveis, degraus, né? E por aí você vai então percebendo que uma coisa que parece diferente daquela outra está relacionada com aquela, e isso está tudo composto dentro da ordem do ser. Mas o mais importante é que existe um ser, né? E esse ser é que dá a vida então a todas as outras coisas e que faz que todas as coisas existam. E todas as coisas que existem participam então desta verdade que deu origem a todas as coisas. Então, veja, se a ciência descobre uma coisa que é verdade, né? Então, necessariamente, não tem por que a igreja ir contra. Agora, o que a igreja às vezes não se posiciona é porque a ciência não sabe se aquilo é verdade, porque muitas vezes não tem a ver com o próprio objeto da ciência. A ciência não vai conseguir definir de onde veio o mundo, certo? Não vai conseguir, porque isso é uma coisa necessariamente disponível somente para quem estuda filosofia, certo? Então, veja só, as pessoas elas não conseguem pensar minimamente falando, elas não sabem nem o que as palavras que elas falam significam. Então, elas falam uma coisa e elas não fazem ideia do que elas estão falando, elas só repetem porque elas ouviram falar, elas nem procuram o significado das palavras que elas falam. Então, se nem isso as pessoas são capazes de fazer, quanto mais, certo? Definir quais são as verdades que estão todas relacionadas e dispostas nessa ordem do ser, certo? Então, veja, como é que eu vou conseguir falar com pessoas que não sabem nem o que é falar? E por isso que a educação medieval tinha o trivium, depois tinha o quadrivium, depois a pessoa ia então, estudar filosofia, né? E é por isso que é muito importante que a gente entenda que essa biografia do Chesterton é uma grande motivação para que a gente possa estudar São Tomás de Aquino, visando este nível, né, de pensamento, mas sabendo que o processo é longo, porque o Chesterton não teve nem coragem de falar de teologia, que é o mais importante de São Tomás. Mas ele disse, vou deixar de fora a parte essencial de São Tomás. Por quê? Né? Porque ele sabia que o homem moderno nem na filosofia vai conseguir chegar direito, quanto mais na teologia. E, Júnior, e é interessante a gente ver o quanto que é bonita a postura da igreja quando ela vê a ciência, né, no sentido aqui positivo do termo mesmo, no que é para a ciência ser, quando a ciência fala alguma coisa que está aparentemente em contrário a alguma informação contida nas Sagradas Escrituras. Para um cético moderno, eles acham que a igreja deve rever, por exemplo, anular o que está escrito na Sagrada Escritura em contraposição ao que a ciência está falando. Só que se a gente concebe verdadeiramente que as Sagradas Escrituras é a revelação, então é objeto de fé para nós crer que ali não pode haver erro. Então a postura da igreja é dizer o seguinte, olha, nós não temos a capacidade de interpretar no momento o que essa passagem das Sagradas Escrituras está nos dizendo e que aparentemente nos coloca em contraposição à ciência, né? Porque aqui tem dois problemas. O problema é que a gente não pode negar a verdade científica e outro problema é que a gente não pode negar a verdade da revelação. E o mundo cético hoje, o que mais quer é ver a gente negar a verdade da revelação. E Santo Tomás de Aquino, e isso é matar Santo Tomás de Aquino. Você colocar o tomismo completamente em xeque. Você querer fazer uma dualidade numa coisa que não é duas, né? É uma coisa só.
É, exatamente. E agora, mas tentando contextualizar o problema que Santo Tomás de Aquino teve em relação àqueles que eram céticos a respeito da importância de Aristóteles, em relação ao Chesterton Júnior, qual foi o problema que o Chesterton enfrentou no que diz respeito ao convívio com os céticos, aos argumentos dos céticos, ao que fazia os céticos de seu tempo? Eu acho que o problema principal é que o Chesterton percebeu que esses homens, eles governavam as pessoas que eram de bem e que buscavam a verdade. Tem um artigo do Chesterton, O Homem Comum e o Homem Incomum, se não me engano, onde ele fala isso. Pessoas comuns que acreditam nas verdades mais elementares, elas estão sendo governadas, e elas são a maioria, por pessoas que são incomuns, ou seja, que elas não acreditam nessas verdades e elas acreditam nas suas mentiras, e a partir dessas mentiras elas governam as outras pessoas. Então, essas pessoas de más premissas, de falsas premissas, querem ditar o ritmo, digamos assim, eu vou dar um exemplo para as pessoas, né? E ele já percebeu que isso ia dar brecha e deu brecha, né? Já estava dando brecha naquela época, assim, mas agora total de vez. Que é o quê? Você vai colocar, né, vou dar um exemplo aqui no futebol, você vai botar para comandar a zaga o Bressan e não o Jeromel, entendeu? Então não vai dar certo. O Bressan vai ferrar o teu time. O Bressan vai fazer tu perder a Libertadores. Mas se tu botar o Jeromel como zagueiro para guiar a tua zaga, bom, aí o teu time vai estar bem forte, sólido e consolidado. Mas se você faz o contrário, não, o Bressan é o melhor, o Bressan é o cara, o Bressan vai fazer, é evidente que não vai dar certo. Qualquer um sabia disso, certo? Menos o Renato. O Renato não sabia disso. E nós perdemos uma semifinal para o River Plate por causa disso. Agora, o mundo moderno era isso. Era um mundo que acreditava no Bressan e não acreditava no Jeromel. Então, caramba, estava fadado ao fracasso, à eliminação, à desgraça, à inglória. Não tem o que fazer, entendeu? Mas os céticos de hoje poderiam falar que isso é tão somente uma preferência tua. Exato, porque eles acham que o ruim também é bom. Então não tem como tu conversar com uma pessoa que é idiota, entendeu? A não ser que tu tenha muita Agora, verdade. agora no nosso tempo, Júnior, quais são os desafios que a gente vê frente à cultura ceticista? O que está em moda no momento? O que do tempo de Chesterton em nós permanece e o que do tempo de Chesterton para cá foi de alguma forma diferenciado ou alterado? Bom, cada pergunta que tu fez aí dá uma live, na real, né? Meio difícil tu ter que sintetizar e resumir. Mas eu diria que, assim, hoje o aparato da mentira, ele é muito maior, muito mais tecnológico, muito mais presente em todos os lugares inimagináveis do tempo de Chesterton. E isso não foi nem previsto por eles, ou seja, nem o Orwell conseguiu perceber que realmente esse negócio ia estar em todos os lugares. Então, hoje, a cultura da morte, o comunismo, o liberalismo, tudo isso está tão presente em todos os lugares ao mesmo tempo, certo? Que você tem aí uma aparente vitória daqueles que vão contra a igreja, certo? Mas a coisa boa, que já existia no tempo do Chesterton, vai existir sempre, é que sempre existem as pessoas que estão buscando a verdade, que estão fazendo isso por amor à verdade, não para pagar de gostosão. Então, veja, isso é essencial. Enquanto tiver gente que acredite na verdade, enquanto tiver gente que busca a verdade, que depois ensina os outros naquilo que aprendeu, nós vamos ter um respiro. O Chesterton fez isso. Ele não tinha pretensão de ensinar as pessoas, só tinha pretensão de falar o que ele pensava. Né? E as coisas foram tomando o nível que tomaram. Agora, eu acredito que se poucas pessoas se comprometerem em fazer o trabalho certo, né? E os trabalhos certos não se dão em grandes revoluções, não se dão em grandes massas, se dão justamente em trabalho de poucas pessoas. Se o negócio funcionasse com muita gente, Jesus chamava 12 mil discípulos, mas ele chamou 12. Então, importa mais ter 12 bem feito, e aí sempre vai ter um lá que vai estragar tudo, do que necessariamente você ter 12 mil, né? Que possam daí fazer suas revoluções a partir da base do voto, da força, quando na verdade o que precisa ser mudado, né,
são as pessoas de fato. Então, assim, não adianta o cara querer mudar o mundo sem ler pra caramba e estudar pra caramba e amar a esposa e os filhos, entendeu? Você precisa primeiro você mudar e aí depois gradativamente as coisas vão acontecendo se assim for a vontade de Deus. Ou vai ver que não é e Deus quer mesmo voltar de uma vez e já é. Eu estava conversando com o Frei Renato, da Confraria Chesterton Pernambuco, e eu falava para ele, e a gente chegou a essa conclusão, né? É exatamente disso, que nós temos a verdade, e muitas das vezes a gente não acredita na verdade, por isso a gente se vê impedido de fazer muito bem muitas coisas, né? E muitas pessoas que têm a mentira, né, nas suas mãos, e por acreditarem na sua mentira como se fosse a verdade, conseguem fazer muitas coisas. E hoje, a igreja, principalmente, ela é muito acusada de ser uma louca, sempre foi acusada, né, na verdade, de ser louca, porque no que ela crê parece, para o mundo moderno, parece nas coisas mais ilógicas do mundo, né? Como, por exemplo, defender a vida até as últimas consequências, contextualizado, inclusive, quando essa vida ela é de um estupro. Porque para nós está muito claro que a vida ela é um bem em si. E a vida, ela não é um bem arbitrário. Ah, eu elejo que a vida do meu filho passa a ser um bem para mim a partir do segundo mês de gestação. Não, é a partir a partir da fecundação mesmo, né? Então, a igreja, por acreditar rigorosamente nisso e se ver fiel, né, nesse campo de harmonizar a sua crença, tanto no mistério quanto aquilo que é evidente, porque a vida para a igreja é muito evidente, não é um mistério o que está no ventre de uma mãe, né? Então, por isso, para nós, isso é muito defensável, né? Eu, em particular, vejo que o ceticismo moderno, ele faz um esforço muito bem feito de vender para as pessoas a ideia de que a igreja é uma instituição caduca, né? E que eles, com o seu ceticismo, que detém a verdade, de fato, desarmonizando, negando aquilo que é mistério e falando que é verdade somente aquilo que é evidente no sentido mais pragmático do termo, mas eles faltam muito com a objetividade dos fatos quando eles negam aquilo que eles já têm, não é? Que é a própria vida. E interessante que isso era um problema que o Chesterton já enfrentava no seu tempo, né? A respeito também da, da crítica à cultura da morte a partir do aborto. Né? Bem, Júnior, a gente, a partir de agora, a gente começa a finalizar a nossa comunicação, vamos para as nossas considerações finais. Eu queria te perguntar o que poderia estar na nossa cabeça, enquanto leitores de Chesterton, aqueles que se propõem a ler Chesterton, quais seriam os cuidados que a gente deveria ter para ter com clareza o que o Chesterton está falando a respeito do mundo cético, a respeito dos conflitos, seja que ele viveu no seu tempo, rivalizando com as heresias de seu tempo, ou seja, aquilo que ele está escrevendo, contextualizando no tempo de São Tomás ou de São Francisco de Assis, o que deveria estar muito claro na nossa cabeça quando a gente fosse abrir um livro de Chesterton como Santo Tomás de Aquino? Cara, eu vou resumir bem resumido, que agora às 9 tem outro, mas eu diria assim, eu tenho um programa toda semana aqui na Sociedade que eu faço a Grêmio Verde comentando as principais ideias de Chesterton. Então é muito importante você saber quem foi Chesterton, as principais ideias dele, aí você pega todo o trabalho da Sociedade Chesterton Brasil, que existe muito antes de eu entrar, e investiga, navega e descobre aquilo lá, certo? Compra a biografia sobre Chesterton, lê os livros dele, etc. Mas o principal é você saber que você está lidando com uma pessoa que, e volto a falar, né? Buscava as premissas verdadeiras, buscava a verdade, buscava realmente, né, encontrar essa verdade. Então, se você for de peito aberto em busca dessa verdade, o Chesterton vai ser, então, esse grande guia, esse grande pessoa que vai lhe dizer, ó, prazer, verdade, está aqui, pode conhecê-la e abraçá-la e levá-la para casa para tomar um café. Então, tudo isso tem que estar na mente da pessoa que vai ler Chesterton. As dificuldades, tudo é normal. Tem as lives lá, a gente explica tudo lá, tem os vídeos, tem tudo. Agora, o amor à verdade, né, e vai fazer você amar o Chesterton, porque Chesterton e a verdade, eles são bem, bem próximos. E é claro que o amor à verdade tem seu custo, né, Júnior? É isso Então, aí. Júnior,
Eu queria Eu muito te quero agradecer. aproveitar também para te... Pode falar. Eu queria muito te agradecer em nome do Centro de São José a grande oportunidade que tu nos deu de poder falar contigo. Aqui a gente está sediado em Belém do Pará e aqui a gente tem um grupo interessante de amigos que se interessa pela leitura do Chesterton e eles puderam nos acompanhar nesses 5 dias, não é? E aqui também nós não somos a Sociedade Chesterton Brasil, nós não somos uma confraria de Chesterton, mas a gente sempre vai fazer todo o esforço possível para divulgar esse grande pensador que nos é tão importante no nosso tempo. Então, obrigado, Júnior. Que isso, cara. Que isso. Prazer é meu, hein? Um abração para todo mundo. Quem lê Chesterton é meu amigo. E basicamente aí que Deus continue abençoando o trabalho de vocês e a gente possa fazer com que o Chesterton entre em mais lares aí, certo? Maravilha. Olha, um abraço para tua esposa, um beijo na barriga, ela tenha uma ótima gestação, tá bom? Obrigado, obrigado. Tá tudo bem, graças a Deus. Estamos bem felizes. Um abraço para você e toda a sua família também. Um abração. Maravilha, vamos rezar por vocês. Obrigado, Júnior, boa noite. Valeu.